Pronta? Vamos lá? Fala Cinecoff, podcast. Essa semana falando sobre um assunto muito importante, porque está começando o ano, janeiro, mas já tem uma data especial, que é esse mês, para falar sobre a questão da saúde mental. E o Janeiro Branco serve justamente para isso. E cada vez mais as pessoas de diversas idades estão tendo algum tipo de problema justamente com a saúde mental. E é por isso que nosso podcast vai conversar com a jornalista, terapeuta, que trata principalmente do subconsciente, até que ponto tudo isso pode contribuir para isso. Roberta Campos, é um prazer muito grande falar com você. Você é diretamente do Rio de Janeiro, aqui direto no podcast Fala Cinecoff, sobre essas questões muito importantes e muito recentes, da atualidade, eu quero dizer. Obrigado pela presença. Obrigada a você, Lu. Olá a todos, né? Estou aqui exatamente para esclarecer esses pontos que eu acho bastante importante. Hoje em dia a gente vê realmente as pessoas estão mais em conflitos com as questões emocionais e para falar disso, assim, é algo extremamente essencial hoje em dia, né? As pessoas não estão sabendo lidar com as emoções. Por que isso está acontecendo? Por que as pessoas não estão entendendo ou lidando da melhor forma com as emoções, Roberto? Eu acredito que a gente, ao longo do tempo, vem num processo evolutivo e muita coisa, ainda mais após pandemia, fez muita gente refletir, olhar para dentro, coisa que era mais piloto automático. E a gente não aprendeu a lidar com emoções. Não existe, por exemplo, uma disciplina... Aliás, eu acho que hoje até tem algo assim, semelhante, inteligência emocional, mas não são em todas as escolas, não existe uma disciplina específica ali para a criança saber lidar com as próprias emoções. Então você vê adultos crescendo, né, as crianças crescendo e virando adultos com conflitos interiores, com questões emocionais, até porque a gente passa por experiências na vida e muitas dessas experiências ficam marcadas, né, dá um impacto emocional que gera um trauma, coisas mal resolvidas. Eu posso dizer que isso tem se intensificado bastante, e como você mesmo falou, principalmente depois da pandemia? Exatamente, depois da pandemia, muita gente parou para refletir, e essa autorreflexão é que começou a incomodar, né? As pessoas começaram a reparar em coisas que não reparavam antes, por exemplo, convívio ali com os familiares, ficou um pouco mais, para algumas pessoas, né, ficou um pouco mais conflitante. Você viu que teve muita separação também, não sei se você acompanhando, a gente que está na área, a gente acompanha mais, muita separação de casais, e por aí vai, né? As pessoas começaram a entender que elas não são apenas físico, né? Não é só o físico, a gente também tem as nossas questões espirituais. E quando eu falo espiritual, é no sentido assim, de autoconhecimento, de você se conectar com a sua essência, de você se compreender, que eu acho que a base para a gente poder compreender quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, a nossa relação conosco mesmo, mas também com o mundo, é o autoconhecimento. A gente tem tantos meses aí que são simbólicos, né, que são datas importantes para reflexão de diversos tipos. O Maio Amarelo e assim por diante. E agora tem o Janeiro Branco. É claro que a gente dá uma atenção especial nessa data, nesse mês, para o Janeiro Branco, mas é importante salientar que essa preocupação ela precisa acontecer durante todo o ano, né? Não, com certeza, é o que eu estava falando ali no início, né? É essencial, indispensável cuidar das próprias emoções, se olhar, se entender, compreender a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o outro e com a gente mesmo. E isso, esse Janeiro Branco, ele vem, né, marcando ali as pessoas falando mais sobre isso, né, a importância. Mas como você mesmo falou, Lu, é uma coisa que tem que ser durante todo o tempo da nossa vida. A gente sempre vai ter algo a resolver, né? Na verdade, ninguém pode chegar e falar assim, eu sou 100% resolvida com tudo, porque ao longo da vida você vai evoluindo em algumas questões e cada vez mais você vai praticando esse autoconhecimento, vai entendendo o seu processo e aí você vai descobrindo coisas sobre você mesmo que você tinha inconscientemente. Muitos dos aspectos que a gente hoje vê assim, nos meus atendimentos são pessoas que elas pensam que elas sabem sobre elas mesmas, mas elas não sabem, porque tem coisa que está inconsciente, né? Tem coisas que tem comportamentos, tem reações que a gente tem que a gente às vezes não sabe o porquê. E a gente vai ver que a causa não é, por exemplo, uma compulsão alimentar. Aí por trás tem uma ansiedade. E por trás da ansiedade tem um trauma, um impacto emocional da infância, por exemplo.
Deixa eu te perguntar, assim, porque a gente fala tanto nesses problemas todos, mas a gente também se dá conta, e isso no nosso dia a dia a gente acompanha e presencia, cada vez mais jovens com esse tipo de problema. Isso é uma realidade, pelo menos aqui em Foz do Iguaçu, isso vem acontecendo de forma muito intensa. Acredito que não seja só aqui, talvez aí no Rio de Janeiro, ou em outros lugares do Brasil e de outros países, isso também esteja acontecendo. Isso é uma realidade presente por aí também? Sim, jovens, né, tem aquela fase também que eles começam a questionar a própria identidade, eles já entram numa fase, adolescente principalmente, né, que eles começam a querer se autoafirmar. Então, junto a isso, tem a questão muito tempo da tecnologia, em frente do computador, celular, sempre informações instantâneas, eles é uma outra geração, né, diferente da minha, da sua, mas assim, de qualquer forma, isso gera ainda mais uma necessidade maior de se atentar, olhar para esses jovens e talvez orientar ir para um psicólogo, porque não deixar que a situação chegue ao extremo, porque hoje a gente vê pais muito ocupados, mas não quer dizer que antes não havia, mas hoje é mãe trabalhando, pai trabalhando, aí fica esses adolescentes em casa, colégio, depois não faz mais nada, por exemplo, nenhuma atividade. Eles vão para onde? Para o computador, para o celular. Então, o tempo todo ali com aquela informação, que isso também já coloca num estado acelerado, e ao mesmo tempo, os pais que não têm aquela condição de estar com eles mais tempo, por exemplo, eles fazem o quê? Substituem por o quê? Por um celular novo, né? Por algum eletrônico novo. É uma forma que eles estão vendo de agradar o filho, porque não consegue ter tempo de qualidade, na verdade. Então, eu acho que é muito importante os pais, por mais cansados que estejam, tentar separar esse tempinho, nem que seja no final de semana, uma meia hora, vai passear na natureza, fazer uma coisa diferente, tirar eles desse antro de hoje em dia, né? E tentar, porque eu sei que é difícil, eu tenho um filho adolescente, tem 14 anos, e ele também adora ficar no computador, se deixar, fica assim, chegou do colégio, fica a tarde inteira até a noite, e não percebe nem o tempo passar. Entendeu? E quando viaja, que ele não tem um computador, ele quer ir atrás de um celular ou de um computador e não sai da tela. Então, eu acredito que isso é uma forma de tentar esse tempo de qualidade, né? É uma forma de você mostrar para o teu filho que ele pode fazer outras coisas, ele não tem tanta essa necessidade, porque acaba se tornando até um vício, né? Então, ele vai lá no nível assim, de neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, fica voltado para as telas, fica voltado para um computador, para um celular, e que na verdade você tirou aquilo, ele é como se, né, ele precisa daquilo, e não é bem assim. Eu acho que é com calma, com o tempo, vai tentando dar essa dedicação para o filho, para a filha, e fazer com que eles não fiquem dependentes, né, disso, porque aí, é o que eu falei, é um conjunto de coisas, né, eles acabam com situações não resolvidas, nós não aprendemos a lidar com emoções, então eles têm dificuldade até de externalizar as próprias emoções, aí junta isso tudo, realmente acaba que eles se tornam até adultos frustrados. Você vê aí muitos, eu posso dar até um exemplo da minha família, né, que tem um que é mais assim de, como é que eu vou dizer, ficou infantilizado de uma certa forma, não sabe lidar com as próprias emoções e entrou em depressão. Então, eu acho que é importante não deixar chegar ao extremo, como eu falei anteriormente, psicólogo, procurar um profissional para ensinar. É o que eu direciono aos meus filhos. Vocês vão ao psicólogo, mas não é para porque vocês estão. Eu estou falando que vocês estão com alguma coisa, mas para vocês aprenderem a lidar com as próprias emoções, porque é importante você saber isso. É importante você levar isso para a tua vida. Então, eu sempre indico terapias, seja quais forem, mas antes do problema, porque eu já passei por isso, né? Eu já passei por ansiedade, já passei por depressão lá atrás, há anos atrás, e eu sei como foi. Eu deixei chegar ao extremo para procurar ajuda, mas se eu tivesse aprendido bem antes o que eu sei hoje, eu não teria passado por isso. A gente fala muito, até tu comentou aí com relação aos adolescentes, enfim, todas essas circunstâncias da modernidade, né, como o celular, as telas, aí por diante. Mas, assim, é fácil identificar isso? É fácil, por exemplo, os pais entenderem que os filhos já estão, entre aspas, enfim, já com algum problema ou que pode piorar? É uma relação um pouquinho complicada, né? Na verdade, eu acho assim, eu penso assim, se os pais não aprenderam, como é que eles vão perceber? Tem isso também, né? Eles podem perceber que é um comportamento diferente do adolescente, do jovem, mas uma coisa assim que
é legal, talvez, atentar, é a questão das emoções. Por exemplo, quando você vai brigar com seu filho, com a sua filha, enfim, como que ele reage àquilo? Ele reage chorando ou ele porque, assim, às vezes a gente faz uma observação pequena, aí a criança ou o adolescente, enfim, já chorou, tá chorando. Por que que ele tá chorando? É importante conversar com ele e perguntar: "Por que que você tá chorando? Você não tá se sentindo bem?". Pode colocar para fora, é importante. É sempre bom conversar sobre as próprias emoções, né, com o filho. Eu sempre fiz isso com meu filho, ele chorava por algo, eu perguntava: "Mas por que você tá chorando? Você ficou chateado?". E tem aquela coisa, homem não chora. Não, homem chora sim. Isso é outra coisa que muitos pais que aprenderam desse jeito, passa isso para o menino, e aí o menino tem que ser forte o tempo todo, não pode chorar, e aí ele retém aquela emoção e não externaliza, e isso leva para uma fase adulta que alguma hora vai explodir. Então, identificar nos filhos um comportamento, ele está muito quieto, por exemplo, depressão. A depressão, geralmente, a pessoa fica sem vontade de fazer o que ela tinha costume de fazer, dorme muito, né? Dorme demais. Os jovens já são, né? Adolescentes, você vê que dorme um pouco mais por causa da questão hormonal. Mas tá vendo, você tá dormindo além do normal, tá muito quieto, não tem mais vontade de fazer as mesmas coisas, às vezes fica até meio apático, procrastina, mas isso eu digo quando o filho tem lá uma normalidade, uma rotina, e de repente modifica ali, você consegue identificar. E a questão das emoções é quando, por exemplo, ou ele reage com agressividade, ou ele tem uma coisa desproporcional ao tamanho daquela ação, né? Quando a reação dele é muito desproporcional. Mas aí, isso também que eu falo, quando a mãe conhece bem o filho, o pai, enfim, ele consegue perceber algumas mudanças, mas algumas dessas mudanças também fazem parte ali do processo da adolescência, né? Mas realmente, às vezes não é fácil identificar, principalmente depressão, porque a depressão, ela é silenciosa muitas vezes, e a própria pessoa, às vezes, que tem a depressão, nem sabe que está em depressão, né? Porque a gente também sabe que tem aquela depressão funcional, né? Que a pessoa consegue fazer as coisas, mas ela já não tem mais aquela alegria de viver, né? E a depressão tem outra questão também, que é, por exemplo, o filho chegar e ter pensamentos, né? Vamos colocar assim, pensamentos de que eu não quero mais viver. Isso é importante prestar atenção, porque às vezes pode acontecer algo, é que eu não gosto de ficar falando muito essas questões, mas a gente precisa ser falado, na verdade. Mas assim, pode acontecer de vir a cometer algo, né? Porque acha que não vale mais a pena viver, e o pai e a mãe não perceber isso, porque ele não vai dar indícios, né? Na verdade, o que ele pode fazer é ficar na dele quieto, vai perceber, levar lá no médico, mas não pode deixar. Se percebeu que está com depressão, não é bom deixar sozinho. É sempre bom estar acompanhando ali, mesmo que não precise dizer que estou aqui, mas você está acompanhando de longe, porque é um segundo. Eu falo isso porque, eu digo, eu já passei por ansiedade, depressão, hoje eu lido com isso, com adolescentes também já, lidei com adolescentes que tinham ansiedade e depressão, e é questão de um segundo. Os pensamentos que vêm, e numa fase que eles ainda estão construindo, né, aquela questão da identidade. Isso é importante validar, né, entender isso, e sempre conversar, sempre é bom conversar. Deixa eu te perguntar, você é terapeuta, faz atendimentos, enfim, qual é o teu público-alvo, ou o teu público principal? Quem são as pessoas que você atende? Hoje eu atendo mulheres, na questão de trabalhar autoestima, trabalhar confiança, e principalmente aquelas mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, né? Porque ficam os traumas até elas se reconstruírem, olharem para si mesma. Então, eu ensino elas a reconhecer o próprio valor, né? Porque muitas ficam ali convivendo muito tempo em relacionamento abusivo, acaba que você cria uma realidade do que você não é, uma autoimagem daquilo que você não é. E mesmo conseguindo sair dessa situação, porque é difícil, porque as mulheres às vezes não entendem que elas estão num relacionamento abusivo. Muitas vezes o parceiro, ele é meio velado, mas isso a longo prazo causa realmente que eu falo, reprograma a mulher de um jeito que ela não é dela, mas coloca ela como se colocasse ela no molde ali, né? E muitos de relacionamento abusivo, eu não estou falando de violência física, isso acontece com algumas, mas eu estou falando de violência psicológica,
né? É aquela coisa de pressão, de ficar falando a mesma coisa, de achar que a mulher não presta, achar que a mulher não tem valor. De tortura, de tortura É uma tortura mental. psicológica, mas isso a longo prazo, às vezes o parceiro nem fala isso assim, você pode até falar, você é incapaz, não, você não consegue sem mim, você não sei o quê. O tempo todo ali, ela escutando isso, o subconsciente absorve aquilo como verdade, porque o subconsciente ele não questiona o que é a verdade, né, a realidade mesmo em si, da ilusão, ele não diferencia. Então, se todos os dias você disser para você mesmo que você é incapaz, você vai acreditar nisso. Por quê? Porque o subconsciente absorveu como verdade, ele não quer saber se você tá mentindo ou não está mentindo. Ele absorveu como verdade porque ele absorveu a emoção. Ele não é uma mente analítica, igual a nossa mente consciente, que a nossa mente consciente ela é racional, ela é analítica, então ela analisa a situação. Agora, o subconsciente, que a gente pode dizer que tudo engloba o inconsciente, ele não vai analisar, ele não quer saber disso, ele está pegando a informação no sentido de experiência, de sensação, de emoção. E ali, a partir dali, você começa a agir de acordo com aquilo que foi colocado de informação para você, entendeu? Então a mulher é assim, você é incapaz, você não consegue, você é isso, você é aquilo, você tá gorda, o que seja. Ela começa a acreditar, e a autoimagem dela também fica de uma forma que ela acha que ela tá gorda, ela acha que ela não é capaz de tal coisa, e ela não consegue se desvincular desse parceiro, porque ela cria uma dependência, e muitas já têm dependência emocional, então elas ficam naquela dependência, mas é o tal do morde a sopra. Ele faz, depois ele pede desculpa e diz, eu não queria te ofender, eu não queria isso, não queria aquilo, daqui a pouco ele comete de novo. Então fica nessa oscilação, é tipo assim, que cria esse nível de dependência. E muitas, como eu falei, não sabem que estão nessa situação. Né? Não sabem que se encontram nessa situação. Vai cair a ficha, às vezes, bem depois. Mas aí o estrago já foi feito, né? No psicológico. E para sair desse círculo vicioso, que é complicado, e às vezes até nem realmente não se identifica, qual é a melhor forma? A primeira coisa é reconhecer que você está no relacionamento abusivo. É a primeira coisa, que é o mais difícil. Você identificar um relacionamento. Porque, como eu te falei, nem sempre o relacionamento abusivo é explícito. Ele é velado. Né? Mas assim, por exemplo, vou dar uns exemplos. Se está se isolando, o namorado, marido, enfim, está isolando dos amigos. Ciúmes é posse, ciúmes doentio, né? Aquela coisa fora do comum. Onde você está, o que você está fazendo, você não pode isso. Não pode. O controle, excesso de controle. Excesso de controle. Isolamento. Não, você não pode andar com fulano, porque fulano meio que fala mal da pessoa. Não pode andar com a pessoa, que a pessoa não é para você. Tem gente que isola até da família. Por quê? Porque essa pessoa não quer que essa pessoa tenha contato, até para não ficar mais espertinha, né? E sair daquele antro que colocou. É só ele, é o homem com a mulher. Só os dois podem ficar juntos e ela começa a se isolar. Então, isso já é um forte indício, né? São dois, né? De que ela está no relacionamento abusivo. Mas, obviamente, ciúmes existe. Entendeu? Obviamente pode haver uma vez ou outra falar, não gostei de andar com a amiga tal, porque ela não é legal, tudo. Mas isso é dentro de uma normalidade de um conversando com o outro. Agora, quando ele exige que o que ela deve ou não vestir, se ela pode ou não sair, coisas assim que são totalmente fora do comum, que é excesso de controle, que é dominar a outra pessoa, isso já é um relacionamento abusivo. Então, é importante que as mulheres reconheçam, até porque depois que entra, fica muito mais difícil sair. Roberto, a gente falou sobre a questão dos jovens, adolescentes e adultos também, mas essa questão do dia a dia, da modernidade, da questão da mulher, né, que ainda sofre muito com relação a tudo isso. Mas, assim, e o trabalho? E a carga excessiva de trabalho que as pessoas também hoje cada vez mais se afundam em trabalhar e não se dão conta que estão fazendo mal para si mesmo. Isso também é outro problema que atinge diretamente a saúde mental. O burnout, né, que a gente chama, que é o excesso, e muitas vezes o trabalho é uma válvula de escape, né? A pessoa não está lidando bem com as próprias emoções, não sabe como fazer, coloca toda a atenção focada no trabalho. Então, começa a ficar aquela coisa excessiva, ficar trabalhando. Chega uma hora que dá exaustão. Não tem como, é uma exaustão. Não é só física, né? Mas é exaustão mental, porque é tanto excesso de informação, tanto ali, tem que resolver, tem que fazer. Chega uma hora que o corpo grita, né? A mente também. Então,
E outra, piloto automático, viver no piloto automático, não viveu agora, não viveu o presente. Então aí dá excesso de preocupação, fica preocupado com o futuro, aquela coisa de, eu tenho que trabalhar porque se eu não trabalhar, não é a mesma coisa. Tem gente que se parar de trabalhar, não estou dizendo parar de trabalhar, se trabalhar menos, né, porque eu parar de trabalhar não, mas se trabalhar menos, acha que pronto, a vida não é a mesma coisa. Mas a gente tem que entender que a gente precisa, não só o corpo físico, mas a nossa mente precisa de descanso. Então, o trabalho faz bem, é ótimo, faz bem à saúde também, a gente precisa ser, né, é útil, mas a gente também tem que dar um tempinho, até para o nosso cérebro, a nossa mente, enfim, descansar, para depois começar de novo. Até porque o nível de produtividade, em excesso, ele vai cair. Né? A gente fala até nos estudos, não adianta estudar 10 horas, se você quer passar no vestibular, no concurso, não adianta você ficar estudando 10 horas seguidas no dia, se você não tiver pausas e não estudar de uma forma que a tua mente também precisa de energia, a gente precisa descansar, então é beber bastante líquido, suco, água, etc. É também alimentação saudável, o ser humano é como um todo, né? Físico, mental, emocional e espiritual. Então a gente tem que lidar com essas três vertentes, né? No caso, eu falo mental e emocional, que uma coisa está ligada à outra. A gente tem que lidar com essas três vertentes de uma forma que elas estão interligadas, não tem como fugir disso, mas de uma forma que a gente consiga. Isso dá uma qualidade de vida, porque não adianta nada eu chegar e falar: agora eu vou cuidar da minha mente, tá? Porque eu preciso, vou lá pro terapeuta. Mas cadê que você está comendo só porcaria, você não faz um exercício, porque exercício é fundamental também, né? E se você simplesmente está só querendo tratar uma questão isolada, mas você não entendeu o seu processo, você não tem um autoconhecimento suficiente, você pode até aprender isso na terapia, mas assim, quando eu falo espiritual, eu estou falando de geral, de essência, de você se conectar, né? E quando a gente fala isso, não é a religião, não tem a ver com religião. Quando a gente fala de espiritualidade, não tem a ver com religião. Tem a ver de você fazer, por exemplo, a gente não escova o dente, o importante ao acordar é ficar pelo menos uns 5, 10 minutinhos ali, no momento de paz, no momento de entender seu processo. Até eu ensino para algumas pessoas também aquela questão de trace a sua rotina ao acordar. Pense como o seu dia vai ser bom. Até porque você já acorda com uma disposição. Não adianta acordar reclamando, acordar estressado, porque realmente você vai ver que ao longo do dia o dia não vai ser legal. E isso é uma parte. A outra parte é o quê? Cuida do seu corpo, faz exercício. Não gosto, vai dar uma caminhada. Né? E o seu emocional, como é que tá? Autoreflexão. Então, a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, ao acordar ou ao dormir. Chegou em casa, faz uma reflexão, vê como é que foi seu dia, como é que você lidou com os colegas no trabalho, como é que você lidou com a sua família. Tudo isso é importante, você viver o presente e viva o agora. Veja o que você está fazendo, eu estou aqui, eu estou lavando uma louça, das coisas mais simples, até estou trabalhando, eu estou fazendo. Você não precisa só se concentrar em coisas que realmente são extremamente importantes. Mas se você não vive agora, você vai ficar preocupado demais com o futuro, e preocupação em excesso com o futuro vai gerar uma ansiedade, né? Porque não é assim, me preocupei com o futuro, estou com ansiedade. Não. Isso é uma coisa que você vai, é um ciclo que você toda hora está ali preocupado. Será que amanhã eu vou ter dinheiro para pagar isso? Será que eu vou ter. Como é que eu vou fazer para resolver tal coisa? Se você não focar no agora, na sua presença, no que você está fazendo, no que você precisa fazer para melhorar, ou de repente para pagar aquela conta, isso nunca vai chegar e você está sempre preocupado com o futuro. A longo prazo, isso vai gerar uma ansiedade. E aquilo que já passou, que é o passado, você ficar preocupado, culpado porque fez alguma coisa errada, ou não perdoar alguém, o que seja, o que ficou para trás, ficou para trás. Resolva com você no agora. Eu perdoo. Faz esse processo de perdão, porque o perdão também fica aquela energia. Então, ficar lá no passado, ressoando o passado, você pode, a longo prazo, entrar numa depressão. Então, o importante é a gente viver o presente. Me diz uma coisa, você hoje mora no Rio de Janeiro, os seus atendimentos são aí só no Rio, ou também tem em outras localidades de forma virtual, enfim? Atualmente estou no Rio, eu atendo online. Já há um tempinho, eu atendi em Foz do Iguaçu presencial, mas depois que eu saí, eu comecei a atender online. E também em Portugal, é isso? Eu morei em Portugal há alguns meses e realmente fiquei lá um tempinho, voltei para o Rio e pretendo voltar depois para ficar alguns meses lá. Mas como eu concilio, como eu te falei, eu tenho o meu trabalho como terapeuta, né? E também tenho o meu trabalho nessa área, vamos dizer assim, do jornalismo voltado para o marketing, para eventos, para agência de comunicação, que eu comecei agora aqui no Rio, esse mês. Roberta, deixa aí o teu contato, Instagram, enfim, para que as pessoas que estão nos assistindo possam fazer contato.
Tá, eu vou falar rapidamente só o que eu faço, assim, para as pessoas entenderem. Como eu falei, essa questão da tríade, né? A tríade do bem-estar, que é o mental, que une o emocional, o espiritual e o físico. Eu criei um método chamado, que é o método tríade, e trabalho nessas questões com a pessoa, no caso, em conjunto. O que seria isso? Eu faço a reprogramação, né, através do inconsciente, que é o subconsciente. A gente identifica quais são as crenças, porque crenças limitantes também travam a vida, quais foram os impactos emocionais. A gente, até os 7, 8 anos, forma a nossa personalidade, mais ou menos, e ali a gente tem a gente acaba pegando experiências dos nossos pais, das pessoas que a gente mais convive, e muitas dessas experiências criam impactos emocionais mais pesados, vamos dizer assim, que podem gerar traumas, e a gente leva isso para a fase adulta. O que eu faço em relação a isso? A gente identifica, ressignifica, dá um novo sentido para a história da pessoa, para ela entender que aquilo fez parte, já foi, passou, ela, né, como eu falei, vai ressignificar, dá um novo sentido. A partir dali, a gente reprograma para uma nova história. Ou seja, a gente reprograma o subconsciente, mostra para o subconsciente, ele vai admitir aquilo como colocando uma pessoa com mais autoestima, colocando uma pessoa com mais confiança em si, uma pessoa que reconhece o seu valor. No caso, quando eu trabalho com as mulheres, né, nessa questão de mulheres que estão se sentindo, né, totalmente assim, meio isoladas ou inseguras. E fazendo isso, a gente está trabalhando mental e emocional, e eu também ensino como que a gente deve. A gente não tem um manual para a vida, mas como que a gente deve levar uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, com mais bem-estar, com mais qualidade, a ponto de a gente não ficar se estressando com qualquer coisa, não ficar com essa preocupação em excesso. É mais ou menos um acompanhamento, né? Esse método, ele vai desde a reprogramação a também questões energéticas. Eu também trabalho alinhando e equilibrando o nosso campo energético, que seria o quê? O nosso campo das emoções, dos pensamentos, das intenções, que tem a ver também com o subconsciente. Então, o ser humano, ele não é só físico, ele também tem a questão das energias, né? A gente vai nos ambientes, sente uma energia mais pesada, você conversa com uma pessoa, né? Tem dias que você tá indisposto, parece estar sugado. Eu também alinho essa questão energética. Então, é mais ou menos um programa, é um método que eu criei, mas dentro de um programa em que a pessoa tem um acompanhamento, e quem estiver interessado, quiser saber mais sobre isso, eu tenho lá o meu Instagram, tá? Que tá protagonística, tá? O segundo I é com Y. Então, tá lá, protagonística. É meio difícil, mas o segundo I é com Y, para a pessoa não confundir. Quem quiser ver lá, tem bastante assunto ali, conteúdo. Tem o link ali também na bio do Instagram, quem quiser dar uma olhada, mandar o WhatsApp, para entender mais como é que funciona esse processo da nossa existência, vamos colocar assim, para ter uma vida mais leve, com mais bem-estar e qualidade. Maravilha, Roberta Campos, obrigado demais pela participação. Obrigado a você pelo convite. A gente tem certeza que vai repercutir muito bem, porque é uma coisa que as pessoas estão em busca de muitas respostas, inclusive, e pela verdade do que acontece, do que pode estar acontecendo, ou do que pode vir a acontecer. E tenho certeza que muita gente já presenciou, ou tem na própria família várias situações como essas, enfim. Mas eu queria te agradecer de coração pelo nosso bate-papo, você que está aí, destinou um tempinho para conversar com a gente no nosso podcast. Obrigado, Roberta. Obrigada a você, Lu, e realmente é um assunto que você trouxe bastante importante. Eu acho que as pessoas precisam ouvir, né? A gente tem que, de alguma forma, disseminar isso pelo mundo. A humanidade, eu acredito que eu falei, depois da pandemia, entrou num meio que um colapso emocional, e tem muita gente até hoje com vamos dizer assim, com consequências. Inclusive, a gente não está nem falando só desse isolamento que causou essa auto-observação, mas também a questão de perdas, né? Muitas pessoas perderam entes queridos, e isso ficou um trauma, ficou um choque. E tem gente até hoje tentando se recuperar disso, né? O tal do luto. Então, eu acho muito importante, porque o mundo, de um tempo para cá, a gente está observando aí muitas mudanças, e a tendência é ter mais, né? Porque estamos em era evolutiva, e isso faz parte do processo da existência, e talvez algumas pessoas ainda não estejam enxergando. Então, é importante falar desse assunto, porque uma hora ou outra, se alguém não se deparou com a questão emocional, uma ou outra vai acabar se deparando. A gente, como eu falei, nível de evolução, processo evolutivo, uma hora é aquela coisa. Não entendeu agora,
então vai na marra, mas a vida faz isso, né? A gente tem a mania de repetir o padrão e não muda, e não melhora, uma hora a vida vai te, né, dar um empurrão. Aí vai ser obrigado. Obrigado, Roberta, mais uma vez. E Fala Cinecoff volta no próximo programa com um assunto também igualmente importante. Valeu! Beijo.